Boa tarde, flor dessa linda tarde. É esse o desejo que a gente termine o dia muito bem e conectados na mais alta energia e vibração. Então sejam bem-vindos aqui ao Batu, Portal da Cura, esse programa que vem ao ar pela Vibe Mundial todos os sábados às 2h30 da tarde. Eu sou Patrícia Kovacic e tenho a honra de convidar você para caminhar comigo nessa trajetória do autoconhecimento e cura. O nosso apoiador aqui no programa é o Batu. Então, o Universo Batu é essa plataforma incrível digital que disponibiliza todas as nossas ferramentas, tanto a terapeutas como insumos. Então, aquele aroma, aquele floral ou outros itens que a gente pode utilizar em casa para harmonizar o nosso ambiente e trazer bem-estar à nossa saúde, tanto física e mental. O site do Batu é o mercadobatu.com.br. Então, se você já estiver conectado aí no seu computador, já acessa o site, já dá uma olhadinha geral, o que o Universo Batu nos possibilita para nos cuidarmos após o nosso programa. E durante o programa aqui, a gente vai bater um papo nesse sentido mesmo. Toda semana eu trago reflexões e trago convidados profissionais da área da saúde ou pacientes que viveram de forma profunda alguma prática integrativa e uma terapia natural. Então, são pessoas que conseguem enxergar os resultados, evidências na resposta física e comportamental dos pacientes, ou esses pacientes que alcançaram as suas curas através dessas práticas, para contar um pouco a sua história e a sua vivência. E hoje eu tenho uma pessoa muito querida, que vem lá de Jundiaí, é o Ari, e ele vai dividir um pouquinho com a gente a experiência dele com foco mais espiritual. Então, considerando os pilares que a gente considera, né, que precisa cuidar para preservar a saúde, que a gente fala aqui então de corpo, mente e espírito, essa é a primeira vez que aqui no Batu eu vou abordar a visão espiritual sobre o adoecimento. Então, como a gente pode entender o adoecimento de uma forma mais ampla, para trazer mais conforto, compreensão e até algo que é muito importante, que eu acredito que é a evolução através deste momento, que é um pouco mais delicado, né? Eu gostaria muito aqui também de passar para vocês o meu contato, querido ouvinte. Você que é novo aqui no programa, anota já meu número e se conecta comigo não só pelo telefone ao longo da semana, mas através das mídias sociais. Eu falo de São Paulo, meu DDD é 11 e meu telefone é 95595-5465. E então é 11 95595 5465. No Facebook, tanto da Vibe Mundial como o meu pessoal e o Instagram, eu sou Patrícia Kovacic. Kovacic é esse nome que você possivelmente já deve ter ouvido, senão eu já estigo um pouco a sua curiosidade para correr atrás e estudar um pouquinho. Ele vem e nos remete a uma prática maravilhosa que é destinada a pacientes com câncer, então o diagnóstico de câncer. Mais ou menos 60 anos atrás, um cientista aqui no Brasil, Estevão Kovacic, desenvolveu uma pesquisa com o objetivo de encontrar a origem da doença câncer e uma forma de reverter ela na saúde física, né, no corpo do paciente. E ele conseguiu encontrar isso através de uma prática dentro da radiestesia. E a gente segue trabalhando década após década, oferecendo de forma gratuita ao público que procura ela com o diagnóstico de câncer. Então, o site da associação, para você conhecer um pouquinho melhor a teoria da pesquisa, assim como funciona o protocolo de tratamento, é AEMK, de Associação Estevão Maria Kovacic.org.br. Nessa associação, a gente coloca sempre aquela mensagem. O Estevão Kovacic, ele significava e representava a ciência, que é a base do nosso trabalho. E a Maria Kovacic, que eu acompanhava nessa pesquisa, nesse trabalho, representava o amor, ao qual faz tudo tomar proporções desconhecidas, mas com certeza esplendorosas. E só esqueci aqui de mandar um grande abraço também aqui para o pessoal da Vibe Mundial, que me ajuda. Jean, hoje presente aqui, veio aqui iluminar com esse sol maravilhoso de São Paulo, e o pessoal que está conectado no Facebook da Vibe. Então, você que está no Facebook acompanhando essa conversa, vendo aqui a nossa imagem, um grande beijo, um grande abraço a você. Coloca aqui no nosso chat as perguntas, se você tiver algum ponto, alguma observação, e eu passo ao nosso convidado. Então, eu vou aqui dar as boas-vindas ao Ari Soares. Ari. Olá, como vai, Patrícia? Olá, ouvintes, telespectadores. Muito prazer estar com vocês na Rádio Mundial, a convite da nossa querida Patrícia. E estamos aqui para iniciar aí a nossa conversa sem perdermos muito tempo.
É justamente esse tempo que é tão curto pra gente, É muito não curto. só nesses 25 minutos, mas também na vida, né, Ari? Então, é importante a gente compreender um pouquinho as dimensões que podem envolver as Pois é, experiências com proporcionadas certeza. por Deus. E vamos lá, então, como você Vamos. falou, sem perder tempo, direto e reto. Isso O, aí. O Ari é um profissional da saúde, a formação dele, eu gostaria de comentar, ele é dentista de formação, acompanhou e seguiu evoluindo seu conhecimento através da acupuntura, certo, Também, Ari? medicina chinesa. Justamente. E tem um grande estudioso da espiritualidade. O grande é por parte dela, viu, pessoal? Eu gosto Digamos que nós gostamos de acompanhar e estudar. Sou kardecista, já há muito tempo milito como trabalhador na doutrina espírita e adquirimos conhecimentos nessa área que nos são hoje farol para seguirmos e irmos trabalhando, ajudando e ensinando pessoas. Justamente, eu gosto da palavra farol porque ela nos remete à luz e a esclarecimento. Pois é. O que aumenta mais a nossa possibilidade de aprendizado dentro de todas as experiências. É verdade. Mas pensando então na espiritualidade, Ari, a primeira pergunta, e eu acho que nós poderíamos começar o programa assim, a nossa conversa, como nós poderíamos enxergar o adoecimento através dessa dimensão? O adoecimento físico, então, através da dimensão espiritual. Muito bem, Patrícia. Sabe, é uma pergunta tão bacana porque nós temos a impressão, né, o Jean está aqui nos olhando, você está me olhando, que nós somos esse corpo que nós estamos olhando aqui um do outro, né? E manifestamos tudo neste corpo, fazemos tudo por esse corpo. Nos alimentamos, tomando banho, damos risada, passeamos, andamos, corremos, fazemos tudo com esse corpo. Mas esquecemos que quem está manifestando nesse corpo não é o corpo. Quem está manifestando sou eu, o espírito imortal que habita esse corpo. Eu, Ari, não é? E aí começa a mudar um pouco as coisas. Quando chega o adoecimento. Por que começa a mudar um pouco as coisas? Porque, mormente, a doença, salvo um trauma, um acidente muito grave ou até uma infecção, a doença não começa no corpo. Ela começa muito antes do corpo. Ela começa na mente? É verdade, ela começa na mente, nos nossos sentimentos. E a mente está no espírito. Ela não está em outro lugar. Nós temos um cérebro. É bem verdade, para que nos manifestemos, como eu acabei de dizer agora. Mas a ação do pensamento, dos sentimentos, das nossas emoções, elas estão no espírito. E sempre assim será. Há entre o espírito e o corpo físico um corpo, que nós, os espíritas, chamamos de corpo perispiritual, mas que muitos chamam de corpo astral, corpo plasmático, e as câmaras Kirlian nos mostram esse corpo sendo fotografado como uma energia, em alguns casos muito potente, em outros casos muito fraquinha. Mas hoje temos certeza de que as doenças iniciam-se em nossas emoções. E aí, Patrícia, uma das emoções piores para manifestarmos as doenças é a falta de perdão, a raiva, o ódio. Olha como hoje existem terapeutas holísticos no mundo todo, não se falamos mais no Brasil, convidando as pessoas a fazerem uma mudança nesse paradigma de comportamento, porque é este comportamento que irá te adoecer. Me permite, a Patrícia, rapidamente quero contar um caso de tratamento com o método Kovacic em meu ponto de atendimento em Jundiaí, onde recebi uma moça já de 50 anos de idade com um tumor na mama bastante grande. Tumor na mama, a gente ouve dizer aí por alguns terapeutas que são tumores de mulheres mal amadas, que são tumores de mulheres separadas, que são tumores de mulheres que tiveram um casamento ruim ou até não se casaram. Que carregam muitas mágoas no geral, né? Dizem isso, mas necessariamente não precisa ser isso, sabe, Patrícia? Necessariamente não. Por quê? Porque eu vou dar o exemplo dessa pessoa, ela apareceu lá com um tumor muito grande e que foi diagnosticado como um grave tumor e que ela precisava se submeter a todo tipo de tratamento da medicina, desde cirurgia, quimioterapia, radioterapia e depois a quimio oral.
Mas ela não quis fazer nada disso. Olha que coisa interessante. Ela havia perdido a mãe fazia 3 anos por câncer, e durante 3 anos de tratamento de câncer, ela viu a mãe sofrer muito. E o que ela disse dela para ela mesma: eu não vou sofrer como minha mãe. Mas conhecendo o método, ela nos procurou. E olha como foi interessante isso, Patrícia. Porque a primeira coisa que nós reconhecemos nela foi um sentimento muito negativo. Ela havia tido um desentendimento severo com o irmão, que ela ama de paixão até hoje. E durante 7 anos eles não estavam se falando. Ela era madrinha de um dos filhos dele e não tinha a mínima coragem. E nós aproveitamos durante o tratamento e até a melhora do paciente com a aplicação da radiestesia pelo método Kovacic, o paciente começa a ter a sua melhora. E no caso dela, especialmente, mais ainda, de tentar convencê-la de mudar esse sentimento. E ela o fez. Ela procurou o irmão, ela perdoou o irmão, pediu perdão para o irmão. Olha, já tem 10 anos que eu estou com ela no meu consultório. Olha que maravilha. E ela não teve até hoje mais nada. Não é? Então, olha como é importante a gente também diagnosticar essa parte do sentimento. Porque o método Kovacic iria fazer por ela bastante coisa. Mas ainda, se ela, na minha visão, não mudasse essa visão emocional dela, de raiva, de ódio, de falta de perdão, tudo mais, pudesse ser que ela carregasse por mais tempo ou por pouco tempo a vida dela, né? Sabe, Ari, é justamente esse ponto que me trouxe até esse encontro nosso. É compreender, além da doença física, justamente para te dar a oportunidade de acreditar na continuidade da vida física, a fim de você evoluir nesse aspecto. Então, ressignificar suas relações, ou entender o seu propósito de vida. Porque qualquer adoecimento físico, como mais cedo nós estávamos falando, acomete muita coisa. Então, as pessoas chegam e perguntam: mas por que eu? Por que agora? Eu sou tão jovem, tenho uma vida pela frente, eu sou... Já estou mais tão experiente, era hora de aproveitar e curtir a vida, não estou curtindo. Ou estou numa fase, numa idade média, onde eu produzo muito, estou pronta a me relacionar, e de repente vem a doença física e me tira essa possibilidade. O primeiro pensamento é esse, de qualquer doença física. Quando você olha o câncer, ainda tem esse agravante, por quê? Porque no câncer, de certa forma, ou de forma geral, eu digo, numa visão que nos foi, né, educada, e assim a gente é doutrinado a acreditar, você tem uma continuidade de vida, às vezes muito curta e de qualidade muito baixa. Então, além de todos esses preceitos que a gente tem do adoecimento físico, o câncer ainda vem com esse: ok, você vai viver pouco e vai viver mal mediante, talvez, aos efeitos colaterais que vão ser submetidos ao paciente. Mas não vamos entrar no ponto do tratamento, dos efeitos colaterais ou dessa sobrevida que é nos ensinado que é curta. Vamos seguir nesse ponto que você trouxe. Então, uma vez que ela se sente segurança e a gente consegue trazer o amparo no método Kovacic de poder cuidar fisicamente da doença e do paciente, uma vez que ele faça tudo direitinho, né, Ari? Pois é. A gente consegue fazer isso. Ampliar o olhar dele para a vida, ressignificando essa vida e curando essas mágoas, esses sentimentos. Então, mas sabe, Patrícia, é um cuidado que o terapeuta tem que ter. O terapeuta, ele não pode ser um pouco frio e nem um pouco científico apenas. Ele tem que ser muito mais que isso. Oi, Celeste, tudo bem, querida? Eu sei que você está me vendo. Um super beijo. Eu vou falar de você agora. A Celeste Celeste tá conectada aqui. É mãe da Patrícia e com quem aprendi a aplicar o método Kovacic. E sempre me chamou muita atenção a forma como a Celeste recebia os pacientes durante o tratamento. Acolhendo-os, abraçando-os, beijando-os. Seja bem-vindo ao nosso tratamento, colhendo desse paciente alguma dor, alguma coisa que não estava muito bem resolvida e trazendo a esse paciente já de início, né, Celeste? Uma melhora. O paciente já saía dali diferente do que quando ele tinha chegado. Porque muitas vezes ele foi a um médico frio que mal tocou nele, encheu ele de exame, encheu ele de... vai fazer isso, vai fazer aquilo, exame de sangue, exame de imagem, exame de tomografia, exame não sei mais o quê, e não pôs a mão no paciente. E o terapeuta, ele tem que ter essa obrigatoriedade, porque nós também estamos falando de um programa em que terapeutas trabalham.
Ele tem que ter essa sensibilidade de olhar com carinho para o paciente como um todo. E quando eu digo como um todo, não só como um corpo físico. Quantas vezes eu pergunto, sabe, Patrícia, para o meu paciente, eu digo assim, o que você está aprendendo com esse câncer? O que ele está te ensinando? Hã? Eles me perguntam, como é que é? Como assim? Não entendi. Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você vai para casa, na próxima aplicação você vai me responder. O que é que você está aprendendo com essa doença? Porque as doenças, para nós, espíritos encarnados na Terra, e aí eu não quero falar de filosofia nenhuma, apenas de uma coisa que é porque é, não é? A dona Zíbia, ela sempre, aqui no programa da Mundial, ela abordava num programa longo de mais de hora, toda essa parte da espiritualidade, e eu me lembro que vez ou outra, quando se falava de doença, ela perguntava assim para o internauta, para o telespectador, o que você está aprendendo com essa doença? A doença muitas vezes é professor, e a gente não pode não dar ao doente a possibilidade dele entender quem ele é, aonde ele está, o que ele é, para que a gente possa, Patrícia, ajudá-lo de uma forma muito mais rápida, mais abrangente. Ainda que eu diga a esse meu paciente, eu não sei quanto tempo eu vou viver. Você é capaz de me dizer quantos anos de vida eu tenho? Ele diz assim para mim, não, mas o senhor é jovem, o senhor é ainda bonitão. Eu falei, puxa, ela me chamou de bonitão agora há pouco. Olha lá, Jean, ele bonitão. O Jean tá dando risada aqui. Eu falei assim, eu não sei de quem ela tá falando, viu, Jean, mas tudo bem, né? Os meus olhos só enxergam beleza em você, em vocês ouvintes, no Jean, em todos os nossos pacientes. Mas é isso mesmo. E aí a gente, assim, tenta mostrar para as pessoas que nos estão procurando que há uma necessidade, aquela dor que nos visita, hein? Porque é dor, é medo, é pânico, e agora o que vai ser da minha vida, não é? E eu pergunto, quantos anos eu vou viver, você acha? A pessoa fala, sei lá, uns 30, 40 anos. E se eu levar um escorregão aqui, cair, bater a cabeça e deixar meu corpo físico? Você está totalmente errado. Então não ponha tempo para quanto você vai viver. Viva a cada dia como se fosse o melhor dia da tua vida. Viva em paz. Não é, Patrícia? Sim, viva consciente, viva com intensidade, aproveita a oportunidade que nós estamos tendo exatamente agora, de poder um ou outro se olhar, eu e você, ouvinte, se comunicar dessa forma, respirar e poder amar. Seguir em frente. Nossa, Ari, obrigada. Obrigada por esse pensamento. Eu tenho uma experiência agora de dias. O senhor já vinha fazendo tratamento, já entrou numa fase muito avançada do tratamento, já nos paliativos, só para você ter uma ideia, como já estava avançado, mas ele veio para o caso e recepcionamos tudo mais, e houveram duas falas da família que é inconteste o efeito de nós trazermos o positivismo também para o nosso paciente. Primeira frase foi, meu pai gosta muito de vir aqui. O senhor dá um jeitinho de atender ele? Eu sei que é só o mês que vem, mas o senhor não poderia estar atendendo ele? Ele gosta de estar ao lado do senhor, ele gosta de ouvir, ele vai melhor para casa. Olha, não é? Então, é função nossa, sim, trazer, porque a última fala dele no consultório foi essa. E eu adorei, se você quer saber. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, seu Ari, mas eu vou viver intensamente ao lado da minha família, eu vou abraçar mais meus filhos, vou beijar mais minha esposa, vou tomar uns vinhos de vez em quando. Eu falei, muito bem, seu Carlos, faça isso mesmo. Por que não? Só um pouquinho, hein? Se puder ser sem álcool, é melhor. Mas eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, mas o que eu tenho, eu quero viver bem. É fantástico isso, Patrícia. Sim. Porque a gente começa a entender que as pessoas estão se reconhecendo como um ser espiritual. Ele não é mais aquele ser carnal. Ele sabe que a grande relação da vida dele está numa esfera diferente. Não é mais só o material. Ele sabe que ele não vai morrer. Se você for tendo a coragem de abordar isso, e olha, a gente tem que abordar. Você sabe quem você é? É importante. Sim. Porque ele já vai entender que em breve nos veremos. Sim. De um jeito ou de outro.
Como é gostoso ouvir isso do paciente. Eu fui fazer a última visita a uma jovem artista plástica que teve uma recidiva muito grande do câncer por conta, não estou acusando, mas por conta de um regime alimentar que lhe foi passado agressivamente, e aquilo tirou todas as energias dela e ela acabou tendo uma última internação e eu fui assisti-la no hospital. E foi tão carinhoso a forma como ela me disse. Aprendi muita coisa durante o nosso tratamento. Sei que não vou ficar mais muito por aqui. Já me despedi de minha mãe. E quero dizer uma coisa para o senhor. Até breve. É fantástico. Ari, é lindo. Eu vou aproveitar que você trouxe aí o nome da minha querida mãe, a mãe, né, de todos os nossos voluntários, que ensina e divide tanto da experiência conosco. E algo que eu acompanhei muitos pacientes fazendo com ela, e eu também aprendo muito, Ari. Eu espero que a gente tenha uma vida muito longa juntos para eu conseguir aprendendo muito com vocês, mas é que muitas vezes... foi tão intenso essa convivência conosco no método Kovačić, a compreensão sobre essa questão espiritual e propósito, né, de vida, foi tão intenso para a pessoa que ela deixa de desejar essa longa vida, ela deixa de criar essa expectativa de longa vida, ela começa a viver muito bem e plena. E por vezes volta ali no ponto de justamente isso. Minha mãe fala para falar obrigada e quase que se despedir, Ari. Alguns se despedem, na verdade, mas a contrapartida, ouvinte, é que são poucos esses que se despedem, né, com essa paz e com esse amor, que boa parte segue com a gente, né, Ari, sim, aprendendo, sim, e muitos desses que seguem bem aprendendo, eles voltam para contar a história e dividir essa conquista conosco, que é importante, querido ouvinte, que você não só, aquele que está envolvido com o método Kovačić, que traga a sua experiência para nós, mas para todos os terapeutas e profissionais da saúde que dão suporte para você de alguma forma, retorne lá e seja com uma queixa ou um questionamento ou com um agradecimento e fala, olha, passou 1 mês ou 2 anos, 3 anos, 5 anos, eu venci, eu continuo bem, divida isso, porque para a pessoa que está aqui disposta, né, trabalhando com essa empatia, com esse amor em receber você e dar continuidade e ampliar essa compreensão, esse amor, essa saúde na sua vida, o que nos alimenta é esse retorno, é ver essa compreensão ou ver essa conquista. Eu queria, Ari, aproveitar que eu te interrompi aqui nessa reta final e mandar um beijo para nossa turminha que está sempre conectada aqui no Facebook, que é a G, a Costabelli, que te mandou um beijo, também a G, ela tinha um ponto ali em Guarulhos, a Rita Gigliotti, aqui a gente tem a Vânia Marques, a Infânia Amaro, José Daír, Isabel Esteves, Joaquina Fernandes, todas vocês sempre conectadas comigo, compartilhando aqui nossas notícias, compartilhando nossa matéria. Para mim é muito importante, para a gente é muito importante que vocês dividam isso que vocês aprendam aqui, principalmente na mídia social. Ari, a gente está aqui na reta final do programa. Tô vendo ela horário. Então, justamente, é um aperto no coração, porque essa conversa realmente me tocou, eu espero que tenha tocado os ouvintes. Você poderia trazer essa consideração final, esse último minutinho de programa aqui pra gente? Divida o seu coração um pouquinho mais. Obrigado, Patrícia. Jota, querido, sei que você também está me vendo. Esqueci de você, não. Porque o Jota também é uma pessoa, no método Kovačić, ele é fantástico. Porque ele é a ciência no sentido de objetivar o que é que vai acontecer com o paciente, o porquê que ele adoeceu. Com ele aprendi muito e na hora que eu falo como o Jotacir, né? Eu falo sério, eu científico, mas do outro jeitinho eu falo como a Celeste. Família querida, sintam-se abraçados por mim também. Pessoal, olha, consideração final, nesse minuto final, porque já estamos aí terminando o programa, né? Então, assim, olhe para o teu paciente, olhe para o teu doente de 2 formas, eu diria. Lembre, ele é teu irmão. É a primeira coisa. Ela é tua irmã. É a primeira coisa. Lembre-se de que ali não está um corpo que chegou, às vezes, mutilado, operado, dolorido, sofrido. Ali não está uma pessoa psiquiatricamente deprimida, depressiva, angustiada, com pânico. Não é só isso. É muito mais que isso. O acolhimento, o entendimento, fazê-los entender, mas entender para valer, que o porquê estamos assim, com lógica, porque, olha, contra a lógica não tem reação. A razão, ela é
imprescindível, porque nós precisamos dessa lógica, tá bom? Eu quero agradecer você, Patrícia, por esse convite amoroso. Fui muito feliz aqui dentro, adorei estar aqui com você e muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito a você, Ari, eu agradeço você, ouvinte, e aguardo você semana que vem, cada vez mais consciente nas suas escolhas e coração bem aquecido. Até lá, beijos!